É isso aí, pessoal. Mais um podcast Saúde em Minutos. Conteúdos de qualidade para você aqui no podcast Saúde em Minutos. Curta, compartilha e siga o nosso canal. Nós estamos aqui com uma presença especial, Dr. Virgílio Ferreira. Ele é geriatra. Além do clínico geral, ele é geriatra, especialista em geriatria. E eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor, e gostaria também que você se apresentasse. Oi, Cacá, é um prazer, né? Mais uma vez estar com você. Acho que a última vez que a gente se viu já tem alguns anos, antes da pandemia, num evento que a gente participou. Verdade. Né? Lá no teatro. E é muito bom te rever, né? E estar aqui com você para participar desse podcast, né? Então, a minha formação é geriatra, né? Então, estava até lembrando há quanto tempo, né, já atuo como geriatra aqui em Marília. Já tem aí uns 13 anos que eu tenho o título de especialista. Antes disso, a minha formação foi como médico de família, também tem a titulação. E há mais ou menos 5 anos eu resolvi me dedicar também à carreira de professor, né? Então, eu trabalho na FEMA, na Faculdade de Medicina da FEMA, em Assis, né? Há 5 anos a gente está lá, junto com alunos do 3º ano de medicina, numa disciplina de saúde do idoso, né? Então, ajudando aí na formação dos futuros médicos, né? Nessa área aí que é tão importante, que é o envelhecimento. E hoje é muito crescente, né? A quantidade de idosos hoje é muito maior, né? A pirâmide está invertendo, né? Já está ali com uma expectativa de natalidade baixa, e os idosos só aumentando, né? Então, é uma área muito interessante. E você, na FEMA, agora trazendo além de tratar o idoso, formar mais profissionais para essa área. Parabéns, é bem interessante. Mais de 5 anos já, então? Isso, um pouco mais de 5 anos que a gente está lá realmente ajudando aí nessa formação médica, né? Realmente é importante porque a geriatria é uma especialidade relativamente nova, né? Se a gente compara com outras especialidades médicas, né, como cardiologia, pneumologia, né, as especialidades cirúrgicas, né? Então, a geriatria é uma especialidade aí que tem os seus 100 anos, né, que é considerado pouco, né, diante de especialidades clássicas aí, né? É importante essa formação específica desde a graduação. Não é uma disciplina obrigatória, né, a geriatria, né, infelizmente, né, não é uma disciplina obrigatória para o estudante de medicina, mas a FEMA, desde o seu início, trabalha com a saúde do idoso, né, então o aluno se expõe aí aos atendimentos com pacientes idosos e junto com médicos geriatras, né, porque é muito diferente você atender um jovem, atender um adulto e atender um idoso, né? As manifestações das doenças são bem diferentes, né? Então, para você atender um idoso com qualidade, é importante realmente uma formação específica, um treinamento específico, né? E como você mesmo falou, a população brasileira está envelhecendo muito, né? Para você ter uma ideia, né, hoje no Brasil nós temos aí 15%, né, de idosos, né, com pessoas com mais de 60 anos, né? Em 2050, né, não está muito longe, né? Seremos, né? Aí eu acho que a gente pode se incluir, né? Já é tempo, né? já. Aí nós seremos 30% de idosos, 1/3 da população brasileira será de pessoas com mais de 60 anos, né? Então, isso é um dado assim, impressionante, né? Então, se um dia, né, há pouco tempo atrás, coisa de 20 anos atrás, né, nós tínhamos ali 10% de idosos, né? Imagina, daqui 20, 30 anos, né, 1/3 da população será de pessoas mais velhas. E tem que ter especialidade para isso, né? Para você conseguir atender com qualidade. E essa formação vem trazer, né, esse conhecimento. Porque é muito diferente, né? Eu não tenho especialização nessa área, profissional de educação física, atendo a ponta, né, na área de treinamento, mas a abordagem já começa diferente até na atenção, né? Porque você faz uma pergunta para um jovem, ele responde sim ou não. O idoso ele vem com
uma jornada ali para te falar, né? Tipo, te falar todos os quadros dele e as possibilidades de doença, o que for que ele desenvolveu. E agora, com essa especialização que você ajuda na formação, traz esse acolhimento, né? Então, além do preparo técnico, né, que o médico ele tem que ter para atender pessoas idosas, entendendo que existem doenças específicas da velhice, que as doenças podem se manifestar de formas diferentes, né? O idoso ele não vem com uma única doença, ele vem com vários problemas, vários medicamentos. Aí você pode ter efeito colateral de remédio causando sintomas no paciente. Então, o médico, né, que atende idosos, não necessariamente o geriatra, mas qualquer médico que atenda idoso, clínico, geral, de posto de saúde, de uma UPA, de um hospital, ele tem que ter um preparo, né, emocional, afetivo, né? Então, é uma consulta diferente, né? Então, não se atende um idoso num consultório, por exemplo, em 10 minutos, é praticamente impossível. 10 minutos é só locomoção, dependendo do quadro, né? Exatamente. Então, é uma consulta que exige uma escuta diferenciada. Muitas vezes vem um familiar, vem um cuidador, você tem que também entender, né, e escutar esse familiar, esse cuidador, né? Existem testes que muitas vezes você precisa aplicar, testes cognitivos, testes funcionais, um exame físico, né, que costuma ser um pouco mais completo, né? Então, assim, é uma avaliação, né, muito mais detalhada, que tem que ser muito mais pormenorizada, né, para que o médico consiga chegar a algum diagnóstico, né? Interessante. A hora que você falou, me veio uma atenção na questão medicamentosa, né? Eu estava com um aluno em comum lá com um médico também, geriatra, e ele estava com um tremor. E a família levou achando que ele tinha desenvolvido alguma das doenças, né, que causam esse tremor, mas mas não era. Era associação de medicamentos, que aí foi para o geriatra e conseguiu identificar que era associação de medicamentosa que estava dando esse sintoma, mas não era o Parkinson no caso. Tem um lema na geriatria que é o seguinte, né? Até que se prove em contrário, né, todo sintoma novo que uma pessoa idosa apresenta é efeito colateral de algum remédio que esse paciente está tomando, né? Então, a gente sempre precisa perguntar para os pacientes, para os familiares, qual que é a lista dos remédios, né? Normalmente é lista, né? A gente até pede para trazer a caixa, traz a sacolinha com todas as caixinhas, porque tem aquilo que os médicos passam e tem aquilo que os pacientes compram, né? Compram por conta própria, né? Então, e aí a gente encontra muitos medicamentos inapropriados, né? Então, idosos que tomam anti-inflamatórios continuadamente, a gente sabe do risco de problemas renais, gástricos, né? Nessa questão que você colocou aí, uma medicação que dá muito tremor são os remédios para labirintite, né? Sinarizina, flunarizina, né? Então, medicamentos são tomados por muito tempo, sem qualquer tipo de indicação, e aí vem, né, uma queixa de tremor, né? Se esse paciente ele passa com um médico mais desatento, pode achar que aquilo é uma doença de Parkinson e entrar com tratamento para a doença de Parkinson. Mais uma medicação. Né? E isso a gente até chama de cascata iatrogênica. É um erro atrás de erro, né? Então, isso é muito importante, né? Então, o geriatra, o médico que atende idosos, ter essa atenção com todos os médicos e com todos os riscos que aquele medicamento tem de causar algum malefício para o seu paciente, né? E é interessante também o ponto que você colocou, né? Os extras, né? Porque às vezes não tem a ver só com a medicação ali prescrita. Tem esses extras que tem alguma simpatia, tem algum amigo que está tomando e achou interessante e compartilhou com esse paciente. Então, realmente, né, ter essa atenção, né, na hora da medicação e na hora da associação dos medicamentos. A questão da automedicação, né? Então,
medicamento natural, né? Ah, isso aqui é fitoterápico, não faz mal. Não é assim. Toda substância pode ser prejudicial. Depende do caso, depende do paciente, depende dos outros remédios que o paciente toma. Então, pode ter interação medicamentosa, né? Por exemplo, muitos pacientes tomam AS, né, aspirina, né? E aí, alguém, né, pode ter falado que, toma lá ginkgo biloba. Isso vai ser bom para a sua memória. E a gente sabe que a ginkgo biloba, né, é um fitoterápico, né, aumenta o risco de sangramento quando associado, por exemplo, com aspirina, com anticoagulante. Então, olha só o problema, né, de uma medicação que aparentemente, né, é inócua, não vai causar nenhum mal, mas associada com a associada com aquilo que já aumenta o risco de sangramento, né? Então, calmantes. A gente vê muito. Mas é só 2 miligramas, né? É manipulado. É manipulado, né? Então, com os benzodiazepínicos a gente vê muito isso. Mas é só um clonazepam de 0,5 miligramas, tá? Então, não importa a dosagem, o número da miligramagem, né? O grande problema é o efeito nocivo daquela droga, né? Num paciente idoso que tem todos os seus riscos, né? Então, risco de queda, né? Então, imagina um idoso tomando um calmante, né, que foi prescrito inadequadamente, né? E aquela medicação causar uma tontura, causar um desequilíbrio e levar a uma queda, né? Então, tem que ser muito bem avaliado, né, Cacá? Bem interessante. Então, fica a dica para vocês. Não, já é clássicos para todos, né? Não se automedique, ainda mais se tiver já algumas dosagens de medicações prescritas pelos seus profissionais aí. A hora que você fala de queda, vem uma questão bem interessante, né? Eu estava vendo um estudo recente da questão de mortalidade por queda. Na verdade, no óbito ele não vem, né? É prescrito lá a anotação da questão da queda, mas normalmente está relacionado a isso, né? E o quanto que o exercício, a prática esportiva e todas as outras, não ter obesidade, entre outros efeitos aí que podem levar a essa queda. Quanto que é a atenção que a gente tem que ter para a questão da queda no idoso? Olha, a queda assim, é considerado um problema de saúde pública, né? Então, 30% dos idosos, né, das pessoas com mais de 60 anos, caem uma vez por ano, né? E conforme se envelhece mais, essa taxa aumenta, né? Então, pessoas com mais de 80 anos, metade cai uma vez por ano, né? Então, é um índice muito alto. E são quedas desde sem maiores problemas até quadros com lesões graves, né, onde aquele indivíduo vai ficar com dor durante muito tempo, né, e até chegando às fraturas e até mesmo o óbito, né. Então, não é normal o idoso cair. Então, algo que a gente precisa deixar bem claro, né, não se cai de maduro, né. Idoso não é fruta para cair de maduro, né. Então, queda é algo que deve ser evitado, não é normal ter queda. Qualquer queda no idoso precisa ser avaliado, né, porque são muitas as causas para a queda. Mas foi porque tropeçou, né? Tá, mas vamos entender, né? Será que essa pessoa, se tivesse com mais equilíbrio, se tivesse com mais fortalecimento muscular, teria caído ao tropeçar, né? Então, assim, tem que ter uma avaliação, claro, as questões ambientais, né? Então, tapetes, um fio, né, espalhado pela casa, brinquedo de criança, né? Mas é importante avaliar como que está, né, esse idoso, como é que está o equilíbrio, como é que está a força muscular, né? Como é que está a capacidade dele levantar os pés para andar, né? Tem que ter uma avaliação, porque a queda é algo terrível, né? O indivíduo que cai, ele tem mais chance de ter novas quedas, né? E o risco da fratura de quadril, principalmente, né? Fratura de fêmur, que muitas vezes leva à imobilidade, né? Mesmo o idoso
sendo submetido a uma cirurgia, se já for um idoso mais frágil, né, um idoso que já tem uma mobilidade reduzida, muitas vezes esse idoso não recupera a sua função e ele acaba se tornando um idoso acamado, né? Então, é importante a prevenção, né? E a questão do exercício físico, como você falou, é fundamental e começar cedo, né? Então, eu não tenho tempo, né? Então, deixa para quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para fazer uma caminhada, para fazer uma academia, mas aí pode ser tarde, né? Então, o hábito tem que ser criado desde muito cedo e ser mantido aí ao longo do tempo, principalmente nessa fase da vida que os riscos, né, de uma queda e de uma fratura aumentam muito. Interessante, quando você fala que tem as avaliações, né? Qual que seria uma dica para o idoso que está em casa assistindo nós aqui? Falar assim, deixa eu fazer um teste, ver se eu estou bem fisicamente, ou eu estou grau 1, 2 e 3 ali, que eu tenho que melhorar, né? Então, o que seria uma avaliação para ele fazer em casa? Ele se autoavaliar. Isso é muito bacana. Inclusive, a gente aplica, né, nos consultórios, né, para você avaliar o risco de queda, né? Então, tem um teste que é bem interessante, que avalia principalmente força muscular, né, que é o teste de sentar e levantar, né? Então, você mesmo pode fazer isso em casa. Então, sentado numa cadeira como essa aqui, né? Então, vou até explicar para o pessoal. E aí, sem segurar aqui no braço da cadeira, né? Com os braços, de preferência, assim no tronco, né? Essa pessoa ela vai levantar e sentar 5 vezes, né? Numa sequência, levanta e senta, né? Qual que é o normal? Essa pessoa ela deve realizar esse teste, né, em até 15 segundos. Então, acima disso, né, essa pessoa ela pode ter o que a gente chama de sarcopenia, né, que é a falta de massa e de força muscular, que é uma das principais causas aí de quedas nos idosos, né? Então, levantou da cadeira, a cadeira mais ou menos nessa altura, que é na altura do joelho, quadril na altura do joelho. Não é aquela diária não dá certo, que aí precisa de um guincho para levantar. Mas você senta e levanta 5 vezes e você, considerado normal, até 15 segundos. Até 15 segundos. Aí já serve uma dica para você que está nos assistindo, para você fazer o teste. E não deixe de praticar exercício. Mas a hora que você me fala da questão do teste de sentar e levantar, tem mais algum teste de equilíbrio? A gente fala da queda tem relação bastante com a falta de equilíbrio. Tem um teste que dá para ele fazer em casa também desse de equilíbrio? Então, tem alguns testes que a gente consegue avaliar, né, várias características da marcha, né? Tem um teste também chamado Get Up and Go, que é a gente pedir para o paciente levantar também de uma cadeira e andar 3 metros e voltar. Né? Então, ele levanta da cadeira, anda 3 metros, volta e senta. Né? Então, a gente também cronometra, né, esse percurso normal até 10 segundos. Né? E aqui a gente avalia também a questão aeróbica. Né? Então, como que ele se levanta, se ele mantém o equilíbrio, como que é a caminhada, como é que são os passos, são passos curtos, né? Ele consegue erguer bem os pés, como é que ele volta, faz a volta, né? Apoia na parede se ou apoia gira? Na parede, né? Quantos passos que ele usa para girar quando ele faz a volta, né? E, recentemente, existe um estudo brasileiro, inclusive, onde foi feita aí uma pesquisa com vários idosos, né? Onde esse pesquisador, né, pediu para idosos que estavam de pé se sentarem no chão e se levantarem, né? Então, tem toda uma escala, uma técnica, os pontos que ele avaliou, mas qual foi a conclusão desse teste? Que as pessoas que foram pior nesse teste, que teve mais dificuldade de se levantar do chão, né, que precisou segurar, seja nas pernas, segurar em alguma coisa, né, que teve mais dificuldade com o equilíbrio, essas pessoas elas tiveram um índice de mortalidade maior. Né? São pessoas que foram acompanhadas e viram que existe aí uma correlação realmente, né,
da mobilidade com o risco de morte, né? Então, por exemplo, a velocidade de marcha, né, que também é um teste consagrado, né? Então, isso já está bem sedimentado, que as pessoas que são mais lentas para andar também têm uma taxa de mortalidade maior, né? Então, fica a dica, pessoas com desequilíbrio, pessoas que estão lentas, né, que estão com dificuldade de se levantar, né, da cadeira, da cama. Então, são pessoas com risco, né, de fragilidade, risco de sarcopenia, risco de queda, de fratura e de prejuízo funcional, né? Que é aquilo que a gente deseja evitar com o paciente idoso, que é ele se tornar o quê? Dependente, né? Então, a gente quer envelhecer com saúde. Quando a gente fala saúde na velhice, é o quê? É você ter autonomia, você ter independência, é você poder levantar da sua cama, né? Ir para a cozinha, abrir sua geladeira, fazer a sua refeição, né? Sentar, levantar, quer dizer, são atividades funcionais do dia a dia, mas que exigem o quê? Força, equilíbrio, né? Que é algo que a gente precisa trabalhar nos nossos idosos aí. E o pessoal está cada vez mais sedentário, né? E o que é legal, que nem você comentou, né, doutor? Essa questão do pessoal falar assim, quando eu envelhecer, eu vou praticar. Quando eu envelhecer, eu vou cuidar da minha saúde. Para envelhecer com saúde, tem que começar desde já. E nessa fala vem a pergunta, quando que eu devo procurar um geriatra? Essa especialidade com o idoso, né? A geriatria. Essa é a pergunta que... De alguns milhões? que mais se faz para a gente, assim, né? Geralmente, os acompanhantes, né, dos idosos, né? Filhos, netos, né? Quando a gente termina uma consulta, geralmente surge essa pergunta, doutor, e aí? E eu? Será que eu já posso procurar o geriatra, né? Claro que sim, né? Então, a geriatria é uma especialidade que trata os idosos, mas que também previne, né, do envelhecimento patológico, né? Então, tem muita coisa para se fazer, para se orientar em pessoas mais jovens, né? Pessoas que estão aí no processo de envelhecimento, com 30, com 40, com 50, né? Então, isso realmente o ideal é que se comece o mais cedo possível, né? Mas também nunca é tarde para começar, né? Não é porque eu tenho 80 anos que eu perdi meu tempo, não. Então, se você puder começar mais cedo, ótimo. Se, né, já está com seus 75, 80, também, né, é importante já ter uma avaliação geriátrica para se avaliar aí como um todo, né? Que esse é o foco, né? Realmente da geriatria, a avaliação integral desse paciente. Então quer dizer, doutor, que é sair do pediatra já para o geriatra? Seria isso, talvez? É quase isso, né? Então, realmente, né? Quanto mais cedo se procurar, melhor, né? Porque as doenças crônicas também estão começando mais cedo, né? Então, quantos jovens que a gente tem visto aí, né? Que estão desenvolvendo hipertensão, diabetes, né? Artrose, então, depressão, as doenças mentais, né? Então, é importante já ter aí uma orientação para um envelhecimento saudável, né? É que eu falo muito, pessoal, eu gosto muito da área médica que tem esse olhar geral. E uma das profissões que tem esse olhar geral, além do clínico geral, é o geriatra, né? Ele vai olhar o todo do paciente, né? Fazer todas as avaliações necessárias, olhar toda a questão medicamentosa, avaliar todos os exames, né? E quais exames seriam necessários para fazer toda essa visão global. Porque não adianta, né, você ir num ponto, sendo que, na verdade, a dor, que nem normalmente a irradiação de dor de punho, de mão, não está nessa região, né? Normalmente está cervical, normalmente está em ombro, e mesma coisa na questão de medicamentos, nas outras questões, né? Então, tendo esse olhar geral, você consegue ter uma avaliação melhor e um prognóstico melhor ali para o paciente, né? É isso mesmo, né? Então, a gente faz o que se chama de avaliação geriátrica ampla, né? Então, avaliar todos os aspectos de vida da pessoa idosa, né?
Então, o aspecto físico, né? Então, como é que está a visão, como é que está a audição, né? Será que essa pessoa tem alguma doença cardiovascular, alguma doença respiratória, né? Os medicamentos que esse paciente toma, saúde mental, né? Como é que está o humor, como é que está a disposição, como é que está o sono, como é que está a cognição, né? A memória, a atenção, né? Então, são aspectos, né, que precisam ser muito bem avaliados, porque é aquilo que vai dar autonomia para esse paciente idoso. É o que vai dar qualidade de vida, né? É a parte física, é a parte cognitiva, é a parte mental, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Quando você fala da questão cognitiva, mental, tem a grande dúvida, né? As doenças, as demências, né? O pessoal tem muita dúvida. Tudo é Alzheimer, né? Porque é o mais amplo, o mais famoso, talvez até o que tem mais, eu desconheço, mas às vezes até o que tem mais avaliações e diagnósticos, né? Mas quais são os tipos de demência? Quais são as atenções para quem está próximo desse idoso, até mesmo o idoso, para saber se ele está desenvolvendo e o que ele pode fazer para ou sanar ou retardar, né, esse quadro desses tipos de demência? Interessante, né? Então, quando a gente fala em demência, né? Então, demência e é um conjunto de sintomas que esse paciente está apresentando, né? Então, demência seria o quê? Uma disfunção cognitiva, né? Associado já a um prejuízo funcional. O que é isso, né? Então, são pessoas que já estão apresentando alteração de memória, de atenção, na linguagem, na capacidade de resolver problemas, na capacidade de se organizar, né? De, por exemplo, lidar com as suas finanças, tomar os seus remédios. A pessoa vai tendo dificuldade em, por exemplo, ficar sozinho, né? Pode ter dificuldade com a sua orientação no espaço, se perderem. Esquecer de voltar para casa. Exato, né? Então, isso começa a afetar realmente o dia a dia dessa pessoa e vai ficando cada vez mais dependente de outros, né? Para executar essas tarefas, né? Então, quando nós recebemos aí um paciente que tem aí um quadro clínico compatível com uma demência, com uma síndrome demencial, a gente precisa procurar a etiologia, a causa, né? Tá? São várias as causas de demência, né? A principal, a mais comum, é a doença de Alzheimer, né? 60% a 70% das pessoas com demência vão ter Alzheimer, né? Mas é claro, essa pessoa pode estar apresentando essas alterações de memória, por exemplo, por conta de uma deficiência de vitamina B12, por conta de um hipotiroidismo, por conta de uma insuficiência renal, né? Uma depressão pode simular um quadro de demência, o uso de medicamentos como esses calmantes, né? E aí a gente tem que fazer uma boa avaliação com exames de laboratório, exames de imagem, uma ressonância de crânio, então, para chegar num diagnóstico, por exemplo, de uma doença de Alzheimer, para se instituir o tratamento que nós temos disponíveis hoje, né? Mas na questão da prevenção, hoje a gente tem aí 14 fatores de risco, né, que a gente pode elencar, e que, se a gente conseguir, né, eliminar esses fatores de risco, ou trabalhar com esses fatores de risco, né, reduzir essa influência, a gente poderia reduzir em até 50% o risco de demência. A gente sabe que existe um fator genético importante, né, no desenvolvimento de demências, como a doença de Alzheimer, por exemplo, mas a gente sabe que a influência de fatores ambientais é muito importante, né? Então, a questão da escolaridade. Então, as pessoas com mais escolaridade têm um risco menor. Então, por isso que é importante sempre aprender coisas novas. Me aposentei, agora não vou fazer nada da vida. Isso não é legal, né? Então, continue lendo, continue aprendendo coisas novas, vai fazer um curso, vai interagir com os netos, vai para uma faculdade, né? Não pode aposentar o cérebro, né?
A questão da atividade física, a gente sabe que as pessoas sedentárias têm mais riscos, aquela pessoa com depressão também tem mais risco de se desenvolver. Então, depressão tem que ser tratada. Então, aí um problema que às vezes se adquire, né, muito cedo, né? Às vezes na juventude a pessoa vai deixando isso para lá, não trata, né? E a depressão crônica vai causando alterações cerebrais, né? A ponto realmente de ser um fator de risco, né? Para todas as demências, né? A hipertensão também é fator de risco, diabetes, colesterol elevado, os problemas auditivos, é algo que pouco se fala, né? Então, as pessoas que também, na vida adulta, né, desenvolvem aí uma deficiência auditiva, tive várias infecções no ouvido, aí fiquei com uma perda auditiva, eu trabalhei, né, numa firma, não usava protetor, a pessoa vai acostumando com aquela perda auditiva e no futuro, né, ela pode desenvolver um quadro de demência, né? Então, a gente tem vários aí fatores de risco que, se a gente conseguir reduzir, tratar, a gente pode tentar reduzir aí o risco de um quadro demencial, né? Interessante. Então, não quer dizer que você tenha a genética de familiares com Alzheimer que você vai desenvolver. Você pode, mas você pode... 14 fatores aí que você pode prevenir, né, e tendo um cuidado que você, de repente, pode não desenvolver, né? Que eu falo assim, né, da questão do genótipo e fenótipo, lá na aula de ciências, e as pessoas esquecem, né, que o fenótipo, que é o meio, o jeito que você vive, o jeito que você se alimenta vai te trazer o resultado, alterando até a questão genética, né? A questão da epigenética. Hoje a gente percebe que uma parte das patologias, né, então, tem o fator genético, mas muito mais aquilo que a gente come, né? É como que a gente vive no dia a dia, é o nosso sono, né? É a capacidade da gente lidar com os problemas do dia a dia, de lidar com as doenças que vai se adquirindo, uma hipertensão, uma diabetes, né? Então, é importante a gente tentar fazer o nosso papel, né? É aí que eu falo para os nossos clientes lá na academia, tomar remédio, a medicação ela é importante, desde que seja prescrita e orientada, só que tem condições que você consegue diminuir dosagem, né, com treinamento, com a boa alimentação, com vários fatores, e com a área médica reduzindo isso, né? E as pessoas não, elas só vão se acostumando com a medicação e aumentando dose, né? Ou aumentando mais uma medicação, né? As pessoas querem soluções rápidas, né? Então, de preferência, remédio milagroso, né? Então, e não é assim, né? Então, essas mudanças graduais, mais persistentes, né, são aquelas que realmente são mais eficazes, né? Que vão levar a um resultado melhor lá na frente. Então, exercício físico, com acompanhamento, com orientação nutricional, né? Não adianta, a gente às vezes pega pacientes que fazem muito exercício, mas não tem melhora funcional. Muitas vezes a alimentação não está adequada, aquele idoso que não está comendo proteína, né? Então, assim, é algo que você tem que avaliar realmente de uma forma bem ampla para tentar entender aonde que precisa melhorar, né? E a hora que você falou de exercício, eu lembrei do seu personal, o Gilson, né? Você está treinando lá com o Gilson. Ah, sim. Já tem um tempo, né? Mais de um ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio, já está firme, né? Estou lá, persistente. Já está na prevenção, já. O doutor já está na prevenção. Já, prevenindo a sarcopenia, prevenindo a demência, né? Excelente, parabéns, viu? Eu vi uns Obrigado. vídeos recentes lá, eu falei, nossa, que legal. Fazia tempo que eu não via, né? Uhum. E não via também o doutor, então eu falei, cara, que bacana de estar com toda essa turbulência, família, faculdade, atendimento, paciente, cliente, você está conseguindo organizar e praticar ainda exercício. E falando nessa questão de equilíbrio, como que está a família? Graças a Deus está tudo bem, né? Tenho aí 2 filhos, né? O Daniel, o Lucas, esposa Ana, né? Então, graças a Deus está todo mundo bem, com saúde. E vão correr na corrida esse ano? Opa, vamos lá, hein? Fiquei sabendo que vai ter corrida esse ano, né? Então, a última vez que a gente participou lá foi em 2019, né? Antes da pandemia. Isso mesmo. Então, uma atividade para a família, né? Uma forma de
incentivar o esporte. Eu acho que isso é muito bacana, incentivar o exercício, a atividade física, né, Cacá? Parabéns aí pela iniciativa mais uma vez. Bacana. E a questão das crianças, estão com quantos anos hoje? 15 e 10. 15 e 10 anos. Então, um já vai até para a corrida de 4 quilômetros. O adulto já vai para a corrida de 4 quilômetros. Já não está mais na Kids. Isso aí. A gente sempre incentiva o esporte, né? O mais velho fez tênis de mesa até pouco tempo. O mais novo agora está no jiu-jitsu. Nas graduações. Então, a gente está incentivando aí, né? Acho que é importante a criança, desde cedo, né? Estar no esporte. Hoje as crianças estão muito na tela, né? Estão muito no computador, no celular. Então, e a gente tem visto, né, uma preocupação, né, de como que essas crianças, né, vão se desenvolver, né, do ponto de vista físico e até cognitivo, né? Porque é uma preocupação grande com a questão do excesso de telas nos nossos dias. Né? É a briga de toda a família, né? Alguns não, na verdade, é a solução, né? Colocar uma tela. Mas eu acredito que é a briga de todas as famílias essa questão de tela. E eu falo sempre, né? Pais ativos, filhos não serão sedentários. Muito difícil, né? Se você estiver mostrando exemplo ali, eles vão se desenvolver, né? Nas práticas esportivas. E se não se cuidar, vai chegar na geriatria todo pipocado já, né? O doutor vai ter que ter muito trabalho, né? Pois é. Bacana, doutor. Só tenho a agradecer, foi um bate-papo muito gostoso aqui. Tem bastante dicas para vocês se cuidarem, essa prevenção para chegar numa velhice, para chegar numa idade avançada, mas com qualidade, né? Não você chegar na velhice pensando quantas viagens por ano você vai fazer. Não chegar na velhice quantos medicamentos você está tomando. Esquece isso, tem que mudar, vira essa chave, vamos procurar prevenir para depois a gente não ter que só tratar e perder essa condição física, essa qualidade de vida que você pode ter na velhice, né? Depois da vida adulta ali na velhice, e você pode prevenir. E está aqui um doutor para cuidar de você desde da troca ali da pediatria para a geriatria quase, e fazer esse atendimento, esse acolhimento e todo esse acompanhamento. Doutor, gostaria que você deixasse umas considerações finais e muito obrigado pela sua presença, viu? Cacá, eu que agradeço, né, mais uma vez, né, e é muito legal, né, participar de podcast e conversar com as pessoas, né. Então, meu recado final é aquilo que a gente sempre tem falado, a importância, né, de cada um, né, independente da idade, ter essa preocupação com o envelhecimento, né? Porque a gente vai envelhecendo um pouco a cada dia, não se envelhece aos 60, aos 70, a gente vai envelhecendo um pouco a cada dia, né? Importante começar essas mudanças de hábitos o mais cedo possível, né? Seja mudando a alimentação, fazendo exercício, tentando emagrecer, cortando vícios aí, bebida, cigarro, e que lá na frente vão realmente custar um alto preço, né, na questão da qualidade de vida, né, e como você falou, né, realmente interferindo muito no nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos, né. Então, muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Siga, curta e compartilha Saúde em Minutos, podcast para trazer conteúdos de qualidade em saúde para você e para sua família. Muito obrigado, pessoal.